to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, é com muita alegria que eu compartilho com vocês o mais novo projeto aqui do canal, que vai ser um curso de educação cristã. O tempo necessita, os tempos atuais que nós estamos vivendo, os tempos negros, obscuros, onde nossos filhos, digamos assim, estão à mercê aí dos inimigos. E eu percebo que muitos pais parece que estão meio que adormecidos, entorpecidos. Não estão se dando conta dos perigos que os seus filhos correm. O perigo de ir ao inferno. Ao invés de guiar-se para o céu, a gente vê que as gerações estão se guiando diretamente para o inferno. Essa é uma realidade. Infelizmente, é a realidade que nós estamos vivendo atualmente. E para compartilhar com vocês, digamos assim, esse pouco de conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida, e também, digamos assim, do conhecimento que eu busquei acerca do tema, eu quero compartilhar com vocês aqui, em forma de curso, essa minha experiência sobre a educação cristã. Essas primeiras aulas, pessoal, vai ficar focada nos pais, ou seja, ou nos pais ou naqueles que se interessam pelo tema, ou seja, nos educadores. Depois vocês vão compreender a diferença entre educação verdadeira, educação cristã, dessa educação aí estatal, que se diz educação que na verdade não é educação. É uma destruição da alma, uma destruição do intelecto, uma destruição da moral, uma destruição da família, que é totalmente contrário à educação. E as pessoas estão tomando gato por lebre. Não apenas os pais, os jovens, mas também, sobretudo, os professores, que inclusive são, digamos assim, peças dessa engrenagem que estão levando os nossos filhos ao inferno. Inclusive também a própria hierarquia da igreja, o próprio clero, desde a década de 60, sobretudo após o Concílio Vaticano II, estão conduzindo, de certa forma, os filhos, nossos filhos, ao inferno. Vou mostrar aqui, através de documentos, de depoimentos de sacerdotes e de mães educadoras católicas de verdade. E eu quero, pessoal, antes de tudo, de adentrar propriamente aqui na questão da aula, vou pedir a vocês que vocês tenham paciência e aprendam, digamos assim, a se deter em algo importante, porque eu percebo que as pessoas se detêm mais em questões de comédia, questões esdrúxulas, filmes, fantasias, seriados de internet, mas quando é algo útil, elas não querem, elas não se detêm. Infelizmente, isso é fruto dessa podridão que se chama de educação, ou seja, preparar a nossa inteligência apenas para questões podres, e para aquilo que é positivo a gente pretere, a gente tem horror, a gente, digamos assim, resiste a tudo que é positivo, a tudo que é católico. Isso é fruto dessa educação satanista, ou melhor dizendo, dessa instrução satanista que vem ao longo das décadas aí. E vocês vão perceber isso aí claramente. Peço paciência, o vídeo vai ficar um pouco longo. Esse vídeo, como eu falei, vai ficar focado de imediato nos educadores. Depois, ao longo do curso, vou adentrar em questões mais didáticas, propriamente práticas, para os pais fazerem com seus filhos, ou os professores também fazer com seus filhos, como educação, melhor dizendo, questão do homeschooling propriamente dito, alfabetização fônica, como se deve alfabetizar
verdadeiramente um filho, os passos. Quando eu digo os filhos, são as crianças no geral. Os passos da verdadeira alfabetização, que é para vocês não trocarem gatos por lebres. Mas de imediato é necessário a gente partir do princípio. E que princípio é esse? Distinguir o que verdadeiramente é educação daquilo que não é educação. E antes de tudo, eu quero compartilhar com vocês uma passagem das Sagradas Escrituras. Como eu falei, já que a gente vai partir do princípio, a gente vai olhar desde o princípio mesmo. Eu acho que 2, 3 vídeos anteriores a esse, eu fiz um vídeo sobre a questão da política, que infelizmente na nossa política não há mal menor. Independente em quem votemos, seja de esquerda ou direita, a gente sempre vai estar favorecendo ao inimigo. Essa é a realidade. E eu mostrei biblicamente isso nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, as Sagradas Escrituras falam que Deus colocou inimizade entre os descendentes de Eva, ou seja, aqueles que são de Deus, e aqueles que obedecem ao inimigo, ao Satanás. Então há uma inimizade entre eles. Não pode haver, digamos assim, acordo entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Não deve ter acordo. Eu percebo que nos tempos atuais, muitos pais entorpecidos, professores entorpecidos, parece que tomaram uma espécie de droga, aí, seja lá qual for, digamos, uma droga que entorpece o intelecto, a mente, a alma, e faz com que elas não distinguam o verdadeiro do falso, o bom do ruim, o bem do mal, o que é virtuoso do que é vicioso. E elas parece que estão nesse sentido. E vocês vão perceber por quê. Isso é interessante para que se tenha em mente o seguinte, que nós não devemos de forma alguma compactuar com o mal, fazer acordo com o mal, fazer acordo com aqueles que são discípulos de Satanás. É impossível você servir a Deus e ao inimigo ao mesmo tempo. Isso é impossível. E para vocês terem uma ideia aqui, mais profunda, eu vou citar aqui uma passagem dos Evangelhos, que está no capítulo 2 do livro de São Mateus, versículos 13 e 14, que diz o seguinte, abre aspas, tendo eles partido, ou seja, os magos partido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e lhe disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. E ele, ou seja, São José, levantando-se de noite, tomou o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito. Fecha aspas. Aqui, pessoal, eu gosto dessa passagem das Escrituras, por isso que eu tenho uma admiração muito grande por São José, ao contrário de muitos aí, sobretudo os protestantes, que está em moda agora, no protestantismo, uma nova moda, né, na verdade, de que São José não era necessário na Sagrada Família. Que é tanto absurdo que fala que eu não posso nem falar aqui para vocês, mas que dizem que São José não era necessário e que Nossa Senhora, ou seja, Maria, poderia ser uma mãe solteira. Olha só que absurdo. E aqui a gente mostra nas Sagradas Escrituras que não é bem assim. E aqui essa passagem eu gosto, por quê? Porque ela mostra a função de um pai, a função de um provedor, a função de um educador, a função de um chefe de família, que é proteger o lar, proteger o filho e preservá-lo dos perigos do mundo, quando ainda ele não tem, ou seja, seu filho ainda não tem as condições necessárias, as suas faculdades estão digamos, em desenvolvimento, ainda não tem ainda força suficiente para lidar com as coisas do mundo. E São José, o anjo apareceu para São José justamente para isso, para avisá-lo, para ele, enquanto chefe da família, enquanto pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, que
os protegesse. E ele acordou à noite, de noite mesmo, pegou o filho, Nossa Senhora, e o conduziu até o Egito, ou seja, os livrando da morte. Semelhantemente, pessoal, somos nós hoje, atualmente. Sobretudo nós pais, que está a falta de homem verdadeiro hoje na sociedade, homem viril, que assuma verdadeiramente a sua função de pai, de provedor e de protetor do lar. Por que isso? Porque hoje, os pais, de um modo geral, ao invés de proteger seus filhos, de preservar os seus filhos daquilo que eles não têm ainda força para proteger-se, estão, ao contrário, levando seus filhos até as escolas, estão deixando lá, entregando aos próprios inimigos. E vocês vão perceber por que verdadeiramente a escola hoje se transformou num campo do inimigo. Estão entregando o inimigo está formando eles, e a gente está vendo aí na sociedade, basta a gente sair aí de casa, que a gente vê um exército aí formado de jovens prontos para obedecer Satanás. Essa é a realidade. Jovens com marcas no corpo, com trejeitos abomináveis, e que, por sua vez, a gente vê claramente ali que foram preparados. Não tem como, eles foram preparados, foram formados, porque as crianças não nascem daquela forma, as crianças não nascem com esses desejos libidinosos, as crianças não nascem, digamos assim, pervertidas. Ficou claro? E os pais, muitas das vezes, além de conduzirem, ainda dentro do seu próprio lar, ainda ajudam a perversão dos filhos, com essas musiquinhas de TikTok. Em tempos pretéritos a gente via aí aquelas crianças, aqueles jovens que dançavam a boquinha da garrafa, não sei o quê, e os pais aplaudindo, achando bonito. E tá aí essa geração de hoje. E a gente vê o cúmulo do que a gente chegou, o fundo do poço que a gente chegou, com essa tal de Anitta, com o tal do Pablo Massá. Olha só onde se chegou aquela geração que outrora os pais aplaudiam. Olha só onde chegou. Ficou bem claro, pessoal? E por isso que, seguindo aqui, vamos também tomar isso aqui como essa revelação, como também para a gente. Porque está aí. Ou a gente protege os nossos filhos, levemos eles para um local seguro, um lugar seguro, e o eduquemos, ou eles vão continuar nessa perdição, indo diretamente para o inferno, com a anuência do Estado, com a anuência da família, e infelizmente, muito infelizmente, com a anuência dessa própria falsa igreja que está aí, que a gente vai mostrar que ela é falsa. Que desde a década de 50, 60, que ela verdadeiramente, essa falsa igreja, não estou falando da verdadeira igreja católica, mas dessa falsa hierarquia que está aí. A gente vai mostrar aqui com depoimento de mãe, de pais e até mesmo de sacerdotes que, infelizmente, essa igreja que está aí, ela é falsa, ela conduz ao inferno, não é ao céu. Essa é a realidade, doa a quem doer. Bem, vamos partir agora para outra questão. É o seguinte, dado isso, explanado um pouco sobre essa questão da educação, eu fiz aqui um itinerário para a gente seguir nessa primeira aula. Vamos abordar agora essa questão da problemática da educação no sentido mais, digamos assim, mais etimológico. Se você procurar um professor, perguntar a um pai, perguntar aos próprios alunos o que é educação, eu tenho plena certeza que mais de 90% vai dizer que não sabe o que é educação, e aqueles que sabem, que dizem saber, melhor dizendo, relativizam. Eles afirmam o seguinte, quando você pergunta, não, porque o que é educação para mim pode não ser para você. Mas essa mesma pessoa que responde dessa forma é a mesma que diz o seguinte: o que vai salvar o nosso país é a educação. O que vai tornar um país melhor é a educação.
Aí você pergunta para ela, mas o que é educação? Ela diz, não, o que é para mim não é para você. Mas como que você diz que existe algo que, se for praticado universalmente, vai ser bom para todos, mas você relativiza, diz que para um é e para outro. Ou seja, é uma confusão mental, um malabarismo etimológico, um malabarismo, digamos assim, etimológico, e mostra o quão perdidos estão os professores, as famílias e os jovens nessas escolas. Você pergunta aí também para um jovem que está iniciando a universidade, com 18, 20 anos, o que é educação? Ele não sabe o que é educação. Agora eu pergunto, como que alguém que passa o ensino infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, está na universidade e não sabe o que é educação, se todas essas instituições por qual ele passou, de ensino fundamental, médio e superior, são instituições ditas educacionais. E não para por aí. A gente vê também que isso também aconteceu comigo, num tempo relativamente pretérito. Eu não sabia o que era uma missa. Eu não sabia o que era a tradição da igreja. Eu não sabia distinguir entre o falso e o verdadeiro, o que é católico do que não é católico. Por quê? Eu fui instruído, fui educado falsamente numa instrução aí modernista, fui catequizado de forma modernista. Então eu não sabia distinguir nada, absolutamente nada, confundia tudo, tomava gato por lebre. Mas graças a Deus, pela graça de Deus, pela intercessão dos santos, pela intervenção de Nossa Senhora, eu fui agraciado com um pouco de conhecimento. Tudo realmente que hoje eu aprendi, eu dou graças a Deus, não é nem um mérito meu, mas sempre graça, glória a Deus e também intervenção aos santos. E eu agradeço muito a Deus, não tenho palavras assim, digamos assim, para agradecer. Eu não agradeço da forma devida, sou um pecador como todos os demais, estou buscando me corrigir em muitas questões, mas eu aprendi algumas coisas e vou compartilhar com vocês nesse curso. E vamos responder primeiramente essa questão da educação. Vamos lá então. Eu vou adentrar, pessoal, na educação propriamente dita católica, para vocês distinguirem o que é católico. Vou começar por esse livro aqui, Divini Ilius Magister, ou seja, sobre a educação cristã, que é uma carta encíclica do Papa Pio XI. Não vou ler toda, lógico, só vou ler aqui uma parte, que é para vocês compreenderem o que é educação cristã. Como eu falei, vamos começar do princípio. Vamos começar por um documento, além das Sagradas Escrituras, já citei para vocês. Agora vamos por um documento aqui do Santo Magistério, de um verdadeiro Papa, da verdadeira Igreja, sobre a educação, o que ele fala sobre isso, já que nosso curso vai ser sobre a educação cristã. Vamos lá então. Vou ler aqui uma parte da introdução, o parágrafo 6 e 7, e depois os parágrafos 8 e 9. Vai ser um pouco longo, mas eu peço que vocês tenham paciência, que vai valer muito a pena. Vamos lá então, abre aspas. É que os homens criados por Deus, a sua imagem e semelhança, e destinados para ele, perfeição infinita, assim como notam a insuficiência dos bens terrestres para a verdadeira felicidade dos indivíduos e dos povos, encontrando-se hoje mais que nunca na abundância do atual progresso material, assim também sentem em si mais vivo o estímulo infundido pelo Criador na mesma natureza racional para uma perfeição mais alta e querem consegui-la principalmente com a educação. Todavia, muitos deles, quase insistindo excessivamente no sentido etimológico da palavra, pretendem derivá-la da própria natureza humana e atuá-la só com as suas forças. Daqui o errarem facilmente nisto, pois que se concentram e imobilizam em si mesmos, atacando-se exclusivamente às coisas terrenas e temporais, em vez de dirigirem
o alvo para Deus, primeiro princípio e último fim de todo o universo. Desta maneira, a sua agitação será contínua e incessante, enquanto não voltarem os olhos e os esforços para a única meta da perfeição, Deus, segundo a profunda sentença de Santo Agostinho. Criaste-nos, Senhor, para vós, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em vós. Fecha aspas. Agora vou ler para vocês o parágrafo 8 e 9 também da introdução, que diz o seguinte: portanto, é de máxima importância não errar na educação, como não errar na direção para o fim último com o qual está conexa íntima e necessariamente toda a obra da educação. Na verdade, consistindo a educação essencialmente na formação do homem, como ele deve ser e se portar nesta vida terrena, para alcançar o fim sublime para o que foi criado. É claro que, assim como não se pode dar verdadeiramente a educação sem que esta seja ordenada para o fim último, assim na ordem atual da providência, isto é, depois que Deus se revelou a nós, do seu Filho unigênito, que é o único caminho, verdade e vida, não se pode dar educação adequada e perfeita senão a cristã. Daqui ressalta com evidência a importância suprema da educação cristã, não só para cada um dos indivíduos, mas também para as famílias e para toda a sociedade humana, visto que a perfeição desta resulta necessariamente da perfeição dos elementos que a compõem. Continua no parágrafo 9. Dos princípios indicados aparece de modo semelhante, clara e manifesta, a excelência que bem pode dita insuperável da obra da educação cristã, como aquela que tem em vista, em última análise, assegurar o sumo bem, Deus, às almas dos educandos, e máxima felicidade possível neste mundo à sociedade humana. E isto no modo mais eficaz que é possível ao homem, isto é, cooperando com Deus para o aperfeiçoamento dos indivíduos e da sociedade, enquanto a educação imprime nos espíritos a primeira, a mais poderosa e duradoura direção na vida, segundo a sentença muito conhecida do sábio: o jovem, mesmo ao envelhecer, não se afastará do caminho trilhado na sua juventude. Por isso, com razão, dizia São João Crisóstomo, que há de mais sublime do que governar os espíritos e formar os costumes dos jovens. Mas não há palavras que nos revelem tão bem a grandeza, a beleza, a excelência sobrenatural da obra da educação cristã, como a sublime expressão de amor com a qual nosso Senhor Jesus Cristo, identificando-se com os meninos, declara: todo aquele que receber em meu nome um destes pequeninos, a mim me recebe. Fecha aspas. Aqui, pessoal, a gente percebe, nessa parte que a gente leu, dessa carta encíclica sobre a educação cristã, no que consiste verdadeiramente a educação cristã. Ou seja, é uma educação que coopera com Deus, que, obedecendo a Deus, a gente atrai a graça dele, a gente supera a nossa debilidade da nossa natureza e, com essa mesma graça que Deus nos concede, a gente tem como fim o céu, a beatitude eterna. E já aqui nessa terra, a gente também já goza da felicidade, da verdadeira felicidade naquilo que é possível. Essa educação que está aí, essa falsa educação, ela é uma educação contrária à religião, contrária aos princípios cristãos. E outra coisa que diz na carta é o seguinte, que uma vez que nosso Senhor Jesus Cristo manifestou-se aqui na terra, que é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, então é impossível que uma educação verdadeira não tenha os princípios cristãos. Ficou bem claro? Então você que é pai, você que é mãe, acha que colocando o seu filho na escola, seja particular, privada,
no Instituto aí Federal da Educação, desses IFRN, achar que está educando bem o seu filho, não está. Por quê? Porque lá, nosso Senhor Jesus Cristo não está presente. Lá, ele não é bem-vindo. Então, é impossível que haja uma educação verdadeira sem... Aliás, é impossível que haja uma educação verdadeira com a ausência dos princípios deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que esse curso aqui é focado na educação cristã. Eu sei também que a realidade dos pais é muito diferente da realidade de outrora. Por exemplo, meu avô, que é o meu exemplo de pai, meu exemplo de chefe de família, infelizmente eu queria ter esse exemplo como meu pai, mas não tenho. E meu avô paterno, que assumiu, digamos assim, essa ausência de meu pai, e aqui eu tenho como exemplo. E ele criou 12 filhos, com a fé em Deus, com suas ferramentas de trabalho, melhor dizendo, criou 12 filhos nessas condições. E com os princípios cristãos, mesmo sendo analfabetos. Ficou bem claro? E hoje, a sociedade não é mais a mesma. Em tempos pretéritos, na época do meu avô, quando ele criou esses 12 filhos, ele não tinha aposentadoria, não tinha, digamos assim, essas bolsas que tem hoje, auxílio não sei o que, auxílio família, auxílio isso e aquilo, auxílio gás, não tinha. Era só com a confiança e perseverança em Deus e com a força de seu trabalho, com a saúde que Deus o dava. Porque tudo é graça de Deus. E cuidou dos 12 filhos e cuidou também de mim e de mais 2 irmãos meus. Ficou claro? Ou seja, naquela época não era como hoje. Hoje as pessoas pensam que estão aí, como diz, né, na carta, desse progresso material, as pessoas confiam na sua própria força, na sua própria natureza, estão indo diretamente para o inferno. É a realidade. É a realidade, infelizmente. Não queria adentrar mais um pouco sobre essa questão dos tempos pretéritos, mas num tempo mais oportuno falarei mais sobre isso. E aqui, pessoal, nessa carta encíclica, a gente já dá uma caminhada para a definição da educação cristã. E para defini-la de maneira mais, digamos assim, aqui nessa carta encíclica, ela foi nos dada o fundamento. E também, para aqueles que compreendem bem, sabe já, a partir disso aqui, a conceituação do que é verdadeiramente educação. Mas vamos adentrar de forma, digamos assim, mais detalhadas, complementando essa carta encíclica, esse catecismo da educação. No sentido etimológico, vamos adentrar na palavra. Do abade René Bettler, Catecismo da Educação, que está aqui nessas primeiras páginas, que é na página 20, que é sobre a natureza da educação. Que ele fala o seguinte, na página 20, abre aspas. Educar é fazer que alguém se desentranhe de si mesmo. É fazer de uma criança um homem, do homem um cristão, de um cristão um santo, um eleito. Fecha aspas. E mais à frente, na página 21, tem a seguinte pergunta. Como se poderá definir a educação? Aqui é no sentido mais técnico, para vocês terem uma ideia. Ele fala o seguinte, abre aspas. A educação é a arte de cultivar, exercitar, desenvolver, fortificar e polir todas as faculdades físicas, intelectuais, morais e religiosas, que constituem nas crianças a natureza e a dignidade humanas. Dá a estas faculdades uma perfeita integridade, elevá-las à plenitude de sua força e de sua ação e, deste modo, formar o homem, prepará-lo para o bem servir a pátria, nos diversos cargos sociais, que um dia seja chamado a desempenhar através da jornada da vida, e assim, no alto pensamento, conquistar a vida eterna, enobrecendo a vida presente. Eis a obra e o fim da educação. Fecha aspas.
No sentido aqui, propriamente católico, no sentido mais eminente da educação, vocês compreendem aqui através dessa carta e através do conceito segundo o abade René Bethlen, nessa obra Catecismo da Educação. Aqui eu penso que dá para conceituar bem essa questão da educação, que é para vocês compreenderem, ou seja, desenvolver de forma íntegra, de forma saudável, as faculdades físicas, morais, espirituais, de modo que tenhamos como fim último a beatitude eterna, a vida eterna, a felicidade eterna. E não conseguir um emprego, entrar numa faculdade, ou seja, e não fazer aquilo de modo que a gente pense se é educação de acordo com a nossa própria natureza. Não é bem assim. Uma vez que, como diz o Papa Pio XI, uma vez que nosso Senhor Jesus Cristo já veio, então é a partir dele que devemos retirar todos os princípios da verdadeira educação. Eu penso que essa parte conceitual, eu acho que já deu aqui. Eu vou adentrar um pouco aqui, pessoal, de acordo com o roteiro aqui que eu escrevi, a questão entre religião e Estado. Por quê? Ainda de acordo com a obra, o Pio XI, o Papa Pio XI, ainda fala algo bem interessante, que é sobre a quem pertence a educação. Ou seja, quais são os agentes, ou seja, aqueles que agem diretamente na educação, ou seja, nesse aprimoramento, nesse desenvolvimento e aprimoramento das faculdades físicas, intelectuais, morais, religiosas dos nossos filhos, ou seja, nessas faculdades naturais e sobrenaturais. Ele fala que são 3, que ele diz o seguinte, esses agentes, nessa obra aqui ainda na página 13, que eu comprei da editora Santa Cruz, essa carta, e está na página 13, no capítulo 2, que é sobre a quem pertence a educação. Aí ele fala aqui sobre os agentes da educação. Ele diz o seguinte: a educação é obra necessariamente social e não singular. Ora, são 3 as sociedades necessárias, distintas e também unidas harmonicamente por Deus, por meio das quais nasce o homem. 2 sociedades de ordem natural, que são a família e a sociedade civil. E a terceira, a igreja, de ordem sobrenatural. Ou seja, esses são os agentes que agem, ou seja, digamos assim, aqueles que agem diretamente, tanto as instituições que agem diretamente na educação das crianças, no desenvolvimento. 2 naturais, que ele fala, que são que é a família, e nesse caso a sociedade, aqui o Estado, e outra sobrenatural, que é a própria igreja. E a gente vê que esses 2 agentes naturais, ou seja, a família e a sociedade, o Estado, estão pervertidos, as famílias desestruturadas, as famílias derrocadas, as pessoas não sabem nem mais o que é uma família, pensa que simplesmente conseguir uma mulher, um homem conseguir um homem, ter prazer ali sexual dentro de uma casa, acha que aquilo é família, e o acidente que resulta daquilo ali, que são os filhos, que muitos falam que é isso mesmo, é um acidente. Ah, meu filho foi um acidente, eu não estava preparado para ter filho, foi por acaso. Ou seja, ter um filho para a sociedade atual é um acidente, é um acaso, não é algo que é um resultado harmonioso, que é o resultado de uma como é que é o termo mais correto? Esqueci agora o termo correto. Aliás, que é o resultado de um sacramento. Porque o casamento, por si mesmo, é um sacramento. Depois, pessoal, a gente vai adentrar propriamente nesses agentes de forma separada.
Mas a gente vê aqui que todas essas três estão pervertidas. Esses agentes que é para agir de forma sobrenatural, que é a igreja, através de suas graças, através de seus sacramentos, essa igreja aí que se apresenta aí, essa igreja oficial, ela é uma igreja falsa. Ela nos dá uma falsa missa, um falso catecismo, uma falsa doutrina, um falso ensinamento, ou seja, é uma falsa igreja. E como é falso, tudo dela que resulta é falso. Deu para compreender? É a realidade, eu não estou aqui mentindo. Olhem aí as declarações aí desse falso Papa, que afirma que todas as religiões levam a Deus. Olha essa questão do sínodo, da sinodalidade. Daqui a um tempo a missa vai ser feita por mulheres, rezada por mulheres. Essa falsa missa, né? Verdadeira missa não. Vai ter pajé aí, vocês vão, de acordo com o caminhar da situação, daqui a um tempo até macumbeiro vai rezar a missa. Coisas que também não se espanta que já acontecem muitas coisas aí semelhantes a isso, ou pior do que isso. Então tudo isso aí é falso, não é católico. Ou seja, esses três agentes que o Papa cita aqui, que verdadeiramente são os agentes, que são os agentes naturais e sobrenaturais, estão corrompidos. É a realidade, pessoal, é a realidade, infelizmente. E eu vou adentrar aqui de imediato nessa diferença entre a religião e o Estado e também a igreja na educação, para vocês perceberem que está tudo errado, tudo muito errado. Vamos ver a questão da religião e do Estado na educação e também da família. A família, eu acredito que não precisa bem, né, a gente adentrar nesse agente natural que é a família, que por sua vez é a primeira instituição criada por Deus e natural, que é a família. Não à toa que o inimigo quer destruir essa instituição. E muitas famílias estão destruídas. É tanto que os pais não sabem o que é educação, entregam seus filhos a essas escolas aí, não procuram saber o que acontece lá, e por aí vai. Então, sobre a família, eu acredito que a gente não vai adentrar tanto, pelo próprio fato de a gente pertencerem a elas. Vamos adentrar na questão do Estado e da religião. Para a questão do Estado, lembrando, pessoal, que tudo isso aqui é só apenas uma introdução. Depois a gente vai adentrar pormenorizadamente em cada questão. Porque é necessário a gente ter uma ideia geral do que se vai se tratar o curso. E nesse momento, alguns conceitos que a gente vai trabalhar ao longo do curso vai ter que ser dado aqui nessa introdução. E para essa questão da educação do Estado, essa relação entre Estado e religião na educação, eu vou utilizar uma parte aqui dessa obra, A Escola Sem Deus, do Monsenhor de Sérgio. Bem interessante. Só apenas 2 parágrafos. Que está, essa obra aqui também, é da editora Santa Cruz, que eu adquiri juntamente com essa obra aqui, O Verme Roedor, que vai ser uma das obras que a gente vai estudar também ao longo do curso. O Verme Roedor das Sociedades Modernas foi um combo que eu adquiri na época. Foi essa obra, do Monsenhor Gaume, essa outra aqui, Carta Encíclica, que eu já li para vocês, e essa outra aqui, foi um combo que eu comprei na época. Está servindo agora no momento para esse curso. E na página 31 da Escola Sem Deus, diz o seguinte, abre aspas, no capítulo sobre as falácias dos adversários da escola cristã. Ele diz o seguinte, abre aspas, nossos demagogos e ideólogos partem todos, mais ou menos, desta ideia falsíssima, ou seja, esses demagogos, os ideólogos, são políticos e falsos professores, falsos mestres. Continuando. Nossos demagogos e ideólogos partem todos, mais ou menos, desta ideia falsíssima. Ou que não há religião verdadeira e necessária, ou que nosso Senhor Jesus Cristo não é Deus feito homem, como afirmam por vezes suas palavras e seus milagres. Ou, enfim, que a igreja e o sacerdote, ministro da igreja,
não estão encarregados por Deus mesmo de ensinar a todos os homens a conhecer e praticar a verdadeira religião, a religião de Jesus Cristo. Fecha aspas. Essa é a ideia que esses falsos políticos, que inclusive, pessoal, não se enganem, essa é a realidade. Não à toa que eu tenho uma obra aqui que eu vou mostrar, que essa aqui, já citei em vídeos anteriores, A Conjuração Anticristã, o templo maçônico que quer se reerguer sobre as ruínas da igreja. Ou seja, é a maçonaria, pessoal, essa ferramenta institucional de Satanás que está aí ditando as regras do que é educação, o que é verdadeiramente educação, do que não é. E eles estão aí no Congresso. Haja vista, um colega meu, de um grupo que eu participo, que eu participava, melhor dizendo, ele me enviou um vídeo onde foi feita uma homenagem aí no Congresso, com praticamente, pelo que eu percebi, a bancada toda ali do Congresso presente, homenageando lá a maçonaria aqui no Brasil. E a maçonaria, pessoal, é o inimigo institucional, digamos assim, número 1 de todos os cristãos. Então, vocês podem perceber, deputados, não importa se é de direita ou de esquerda, obedecem à maçonaria. Ficou bem claro? É a realidade. São nossos inimigos. E são eles aqui, são esses aqui que o Monsenhor de Cego fala, os demagogos e ideólogos. Tá aí. E lá na frente ele diz o seguinte, na página 33, complementando essa parte que eu li anteriormente, que ele diz o seguinte, abre aspas, não esqueçais o que se oculta no íntimo do pensamento dessas pessoas aparentemente moderadas, ou seja, esses demagogos e ideólogos, que são aparentemente moderados, que eu vou ler novamente, não esqueçais o que se oculta no íntimo do pensamento dessas pessoas aparentemente moderadas, que pedem a separação da igreja e da escola, é o ódio à igreja, o ódio a Jesus Cristo, o ódio a Deus e à religião. Eles não creem em nada e querem que o povo não tenha acesso nem à religião, nem sacerdote, nem Deus. Julgam-se estar simplesmente separados de Jesus Cristo. Mas isto é uma quimera. Não sabem que o Filho de Deus declarou formalmente: o que não está comigo está contra mim. Não estão com Jesus Cristo, portanto, estão contra Jesus Cristo. Pedir que a escola já não seja de Jesus Cristo, saibam ou não, é o mesmo pedir que a escola seja contra Jesus Cristo. Fecha aspas. Eu penso que isso aqui já é, de momento, fecha, digamos assim, essa questão entre religião e Estado com chave de ouro. Essa parte só sobre o Estado. E aqui deu para perceber, pessoal, que verdadeiramente ou a gente aceita uma escola cristã, com os princípios cristãos, ou a gente aceita que a escola seja contra Cristo. Por quê? Isso é verdadeiro. Fiz um vídeo aqui sobre os princípios da demonstração, pertencente ao curso, como é que se diz? Ao nosso curso de Apologética Católica, onde fala justamente isso. É impossível que uma coisa seja e não seja ao mesmo tempo. Ou seja, ou a escola é cristã ou ela é contra Cristo. Não há meio termo. Isso é verdade de tal modo que já foi praticamente proibida a Bíblia nas escolas. Teve aí em dezembro de 2022, se eu não me engano, uma escola de São Paulo, acho que é Rifaina, o nome do município, onde o Ministério Público proibiu que fosse rezado o Pai Nosso. E detalhe, quem denunciou foi uma professora, se não me engano, foi um professor. Ou seja, os próprios agentes do Estado são contra Cristo. Não se enganem, pessoal. Não se enganem. Ou a escola é cristã ou ela é contra Cristo. Não há meio termo. Essa é a realidade. Não há meio termo. Lembre-se, não há acordo entre os filhos de Deus
e os discípulos de Satanás. Não há acordo. Ou você aceita Cristo, ou você não aceita. Vai trabalhar para eles, para os inimigos. Essa é a realidade. Não podemos fugir disso. Grave sempre isso na mente, coloque isso no seu coração, porque é a mais pura verdade. E foi revelado pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus, que é verdadeiro homem. Então, é realidade. Então, eu desafio a qualquer pai, qualquer mãe, qualquer professor a dizer se não é assim que acontece. Que as escolas hoje estão sob o império dos inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois a gente vai adentrar com mais profundidade nisso, quando a gente tratar ainda, nessa aula, sobre a questão da igreja. Como a igreja foi corrompida, como a igreja está no mau caminho, está conduzindo os nossos filhos ao inferno. Quando eu falo a igreja, essa igreja oficial aí, essa falsa igreja. Não é a verdadeira igreja, a igreja do Papa Pio XI, a igreja dos verdadeiros papas, que depois a gente vai adentrar sobre isso. Eu penso que aqui ficou claro sobre essa questão do Estado e na educação. Vou aqui adentrar na questão agora da religião, ou seja, no papel da religião na educação, partindo dessa obra aqui, que eu até imprimi, tem até um PDF, que chama-se Homeschooling Católico, um guia para a paz. Prestem muito bem atenção, que a partir de agora, vocês vão ler aqui, aliás, vou ler para vocês vão ver depoimentos de padre e também de mães católicas, de pais católicos, decepcionados e confirmando que essa igreja foi invadida, que os ensinamentos dessa falsa igreja aí são falsos e que conduzem os filhos ao inferno. Não sou eu que estou afirmando, é a própria realidade que grita aí diante dos nossos olhos. Vou ler aqui a página 16, que é um prólogo dessa obra, Homeschooling Católico, um guia para a paz, cuja autora é a doutora Mary Kay Clark, que essa declaração aqui, desse prólogo, é do padre Robert J. Fox, que ele é do Apostolado Familiar de Fátima. Não conheço esse padre, mas ele fala alguma coisa aqui bem interessante, que na página 16 ele diz o seguinte, abre aspas, 12 anos após ser transferido da paróquia na qual primeiro servi, fui enviado novamente a ela na condição de pároco, e descobri que as crianças na escola primária católica agora desconheciam os princípios da fé. Os alunos católicos da escola secundária local, a maioria dos quais haviam estudado na escola primária da paróquia, não faziam ideia de que na Santa Eucaristia nós recebemos o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Eles não sabiam que a missa reproduz, através dos tempos, o sacrifício da cruz. Eles desconheciam os conceitos de pecado mortal ou venial e a obrigatoriedade da missa dominical. E, o que é pior, seus pais ignoravam o fato de que seus filhos sabiam pouco ou quase nada da fé. Eles haviam delegado integralmente a terceiros o seu dever primordial de educar e formar seus filhos, e nem sequer se davam ao trabalho de verificar se estes estavam aprendendo os princípios da fé, pois acreditavam que alguém faria isto em seu lugar. Fecha aspas. Isso aqui é uma síntese bem, ou seja, um próprio padre que diz que alunos, crianças que estudaram no ensino primário e secundário, em escola que se diz católica, não sabiam nada do que era catolicismo, não sabiam nem o que é uma missa. E é a realidade atual, pessoal. É a realidade. Eu vou continuar lendo aqui. Tendo escrito para a imprensa católica, eu sei que ia receber milhares de cartas de pais católicos de todas as partes dos estados. Esse aqui ainda é o padre Robert J. Fox. E ele continua.
Aconteceu diversas vezes ao longo dos últimos 25 anos de estes pais descobrirem tarde demais que nas escolas católicas seus filhos não estavam aprendendo princípios católicos, mas heresias. Ou seja, essas escolas católicas que muitos pais pensam que estão colocando na igreja. Eu sei que esse depoimento aqui é um depoimento das escolas dos Estados Unidos. Agora imagine aqui como está. É a mesma coisa ou pior. E ele continua diz o seguinte: eis alguns exemplos. Aqui ele cita uma carta de um pai que mandou para ele. Ele diz o seguinte: um pai diz o seguinte: temos 8 filhos. A escola católica primária e secundária roubou da verdadeira fé nossos 5 mais velhos. Mas o mesmo não acontecerá com os outros 3. Estes estão estudando em casa conosco. Ou, aí outro depoimento de outra família. Diz o seguinte: padre, na escola de nossa região, as crianças estão aprendendo, em nome da Igreja Católica, coisas que nós sabemos serem contrárias ao catolicismo. Estaremos pecando se as tirarmos dessa escola? A resposta do padre: você não está fazendo a pergunta errada. O correto seria... Aliás, você está fazendo a pergunta errada, o padre responde. E continua: o correto seria perguntar: qual a minha responsabilidade se não as tirar de lá? Deu para compreender? Ou seja, imagina você que é pai, sabe que seus filhos estão sendo corrompidos, estão tendo heresias nas escolas que se dizem católicas. Aí você pergunta para o padre, né? Padre, é pecado se eu tirar meu filho da escola? E o padre responde, eu acredito, uma resposta muito bem feita, e diz o seguinte: qual minha responsabilidade se não as tirar de lá? Pergunta perfeita. Você que é pai, você que é mãe, qual é a sua responsabilidade diante disso tudo? Agora lembremos, voltemos aos princípios aqui da aula, das Sagradas Escrituras, quando o anjo aparece para São José e diz: pega o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque querem matá-lo. São José respondeu prontamente como? Pegou o menino e a mãe, de noite ainda, fugiu para o Egito. Qual é a nossa resposta? Está bem claro aí. Esforcem-se um pouco e tirem a própria conclusão. Não vou aqui, de forma explícita, por motivos óbvios, responder essa pergunta para vocês. Porque o meu canal pode até sair do ar. E tá aí. Respondam vocês que são pais e que verdadeiramente buscam a salvação dos filhos de vocês. São apenas 2 depoimentos relatados aqui por esse padre. Sim, pessoal, a gata deu cria aqui, a gatinha filhote tá miando. Peço paciência aí se interferir aqui no vídeo. Agora eu vou ler aqui um depoimento da própria doutora Mary Kay Clark acerca da própria experiência dela enquanto mãe, enquanto educadora, que é na introdução da obra, repito, Homeschooling Católico, um guia para a paz. Ela diz o seguinte, abre aspas: durante os anos 60, presta atenção pessoal, durante a década de 60, ou seja, isso corrobora, tudo corrobora, para mostrar que essa falsa igreja que está aí, essa igreja que se diz oficial, ela é falsa. Ela vai conduzir você ao inferno. É realidade, pessoal. Infelizmente, eu não estou falando aqui besteira não. Porque uma pessoa que se apresenta como Papa afirmar que todas as religiões conduzem a Deus, então não há necessidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, não há necessidade da própria igreja dele, que qualquer uma pode ser. Então, olha só, a gente tem que ter a responsabilidade enquanto pai. Vamos continuar. Lembre-se disso, essas declarações aqui da doutora Mary Kay Clark é da década de 60. Olha só, na década de 60, o quanto a educação já estava corrompida. Ela diz o seguinte: durante os anos 60, a fé das famílias sofreu um primeiro golpe com os novos textos
religiosos adotados pelas escolas e cursos paroquiais. Os nomes das editoras entraram no vocabulário rotineiro das casas, pois tornou-se comum, por todo o país, os pais comentarem a respeito com parentes e amigos. Minha mãe fundou o grupo Pais Preocupados de Cleveland, um grupo dedicado à resistência à nova religião que vinha sido promovida nas escolas católicas, ou seja, na década de 60, de 58, essa questão do Concílio Vaticano II, eles já estavam implementando já todo vapor as diretrizes da falsa igreja. E ela continua. Essa batalha estava em curso quando me mudei para Columbus, Ohio, com Bruce e nossos 3 filhos pequenos. Lá fui convidada por um grupo de pais a analisar um material didático destinado ao catecismo. Após muitas horas de pesquisa na livraria de um seminário, debruçada sobre os ensinamentos da igreja, convenci-me de que os novos textos religiosos não continham verdades católicas, ou seja, numa própria escola católica, numa própria paróquia católica, digamos assim, até mesmo, como ela diz aqui, nos cursos paroquiais, os documentos e os ensinos não tinham nada de católico. Tudo heresia, tudo apostasia. E isso na década de 60. E ela continua. O problema fundamental daqueles novos materiais didáticos sobre religião era que não ensinavam sobre pecado original, pecado atual, confissão, os 10 mandamentos, o santo sacrifício da missa, como reprodução do sacrifício de Cristo no Calvário, nem nada disso. A ênfase era em cada indivíduo poder tomar suas decisões pessoais segundo o seu melhor interesse. A verdade era subjetiva. As crianças não aprendiam que a Igreja Católica é a verdadeira igreja, nem que o Papa é o vigário de Cristo na terra. Verdades eclesiásticas, quando mencionadas, eram apresentadas como simplesmente mais um ponto de vista entre muitos possíveis. Deu para compreender? E a gente vê isso aí, digamos assim, a pá de cal disso tudo, o fechamento disso tudo aí, com esse falso Papa Francisco, quando ele diz que todas as religiões são iguais, levam a Deus. Ou seja, a religião católica é mais uma. Ou seja, aqui, ó, quem está por trás. E ela continua aqui, em outra parte aqui, na página 35. Ela diz o seguinte: mais anos se passaram, e embora os pais continuassem a reclamar a existência... embora os pais continuassem a reclamar e exigissem o retorno aos ensinamentos tradicionais da igreja, a situação ia de mal a pior. No fim da década de 60, o primeiro programa de educação sexual chegou às escolas católicas, a série Tornando-se uma Pessoa, da editora Basinger, ou seja, nas escolas católicas. E não para por aí. Continua ela. Nossa associação mais uma vez protestou. Publicamos um folheto com citações literais da série Tornando-se uma Pessoa e o distribuímos em todos os estacionamentos de paróquias, em todas as missas, em todas as igrejas da Grande Columbus, ao longo de um fim de semana. O resultado? Os pais reclamaram da pornografia que estavam afixando em seus para-brisas, mesmo que as citações explicitamente sexuais houvessem sido retiradas dos livros didáticos que seus filhos estavam utilizando na escola. Ou seja, a professora aqui, ou seja, retirou cópias, copiou coisas dos livros didáticos dos filhos, dos pais que se dizem católicos, estavam mostrando para eles e eles ainda estavam achando ruim. Estavam reprimindo aquele tipo de ação. Ou seja, uma mãe católica preocupada com a sociedade, com os princípios católicos, que é a educação, como São Pio X, ou aliás, o Pio XI falou,
ela é social, ela é essencialmente social nesse sentido. Ela não é singular, como ficou bem claro. Ou seja, preocupada com isso, fazendo seu papel, ainda era ridicularizada e reprimida. E ela continua. Como um rolo compressor, as escolas católicas continuaram a propagandear uma religião nova e confusa que os pais não reconheciam, a implementar o humanismo secular nas demais disciplinas, especialmente nos estudos sociais, e a utilizar o material de conteúdo sexual explícito, fraudulentamente intitulado Educação para a Vida em Família. Éramos obrigados a nos rebaixar e discutir perversões sexuais explícitas. Detalhe, na década de 60. Não é à toa, pessoal, que o resultado disso tudo aí é o que a gente viu recentemente aí, onde um acadêmico, um professor, sei lá, transexual, fez uma dança aí nu, mostrando aí as partes íntimas. Ainda tem um trabalho chamado Educando com Aquilo, aliás, Educando com aquela parte que eu não vou falar para vocês. Ou seja, educação sexual naquela época, na década de 60, olha o que deu. Ou seja, a educação parou de ser para o céu, para ser para o inferno, para aquela coisa, região do corpo que eu não vou aqui falar para vocês. Olha a diferença. E detalhe, tudo com a anuência do clero, da falsa hierarquia. E ela continua. Eu vou ler aqui uma parte referente à questão do clero. Eu separei várias partes, mas para não ficar demasiadamente longo, vou ler apenas alguns aqui. Vou ler esse parágrafo aqui que está na página 37. Ela diz o seguinte. Alguns líderes... Aliás, vou ler esses 3 parágrafos aqui. Aliás, essa aqui mesmo que eu quero ler. Ela diz o seguinte. Alguns líderes eclesiásticos minimizam os abusos cometidos pela nova educação católica e recomendam a paciência. Porém, os pais não podem esperar por dias melhores às custas das almas de seus filhos. As crianças são formadas dia após dia, o que justifica a pressa dos pais em tomar medidas práticas. A igreja pode esperar décadas para lidar com certos problemas, mas as crianças dispõem de apenas alguns anos durante os quais ou aprendem a ser bons católicos ou afastam-se da igreja, da fé, da salvação eterna. Sempre que converso com avós ou pais de mais idade, lágrimas lhe vêm aos olhos ao admitirem ter perdido seus filhos mais velhos. E ela fala aqui, depoimento de pais. Meus filhos não querem ter filhos. É um comentário frequente. Pais jovens, contudo, têm descoberto, com a graça de Deus, o grande privilégio e a grave obrigação que têm de educar seus filhos. Mesmo alguns pais que desconhecem em profundidade os ensinamentos católicos estão determinados a manter suas famílias firmes no caminho dos valores tradicionais. Eles amam Jesus e Maria e recusam-se a manter seus filhos em escolas que rejeitam os ensinamentos da igreja, os mesmos ou mesmo as verdades morais mais simples. Fecha aspas. E detalhe, pessoal, não estou lendo aqui pormenorizadamente, mas ela fala que tudo isso aí, em essas escolas católicas, é feita com anuência, com aprovação dos párocos, de bispos, que ela relata aqui em outros capítulos, que já foi reclamar pessoalmente e que não dava ouvido para elas e, pelo contrário, a repudiava. Ou seja, aqueles que eram para educar os nossos filhos de forma excelente, que são os sacerdotes, os bispos, agora estavam obedecendo aos princípios dos inimigos.
e conduzindo os filhos ao inferno. Depois, pessoal, vou deixar aqui abaixo o link para vocês se inscreverem no grupo do canal, fazerem parte do grupo, do WhatsApp, do grupo aqui, do canal, e eu disponibilizo materiais como esse, que eu estou lendo agora, e outros para vocês acerca disso, de tudo ao longo que a gente vai disponibilizar ao longo do curso. Deixa eu ver aqui se dá para ler mais alguma coisa sobre isso. Está aqui. Ela fala mais explicitamente essa questão. Ela diz o seguinte: os pais sabem que não podem mais delegar a terceiros a responsabilidade de transmitir a fé a seus filhos. Chegou a hora de parar de pedir a padres e bispos que apresentem soluções aos seus problemas. Ou seja, ela ficou cansada, pessoal. Durante anos, como a gente viu já na década de 60, pedia de maneira formal, mostrava os materiais que são contra os ensinamentos da igreja, contra os princípios católicos, e os padres e bispos estavam nem aí. O clero estava nem aí. Ou você aceitava, você enquanto pai que tinha consciência daquilo, aceitava os falsos ensinamentos, ou tomava uma atitude. E ela continua: chegou a hora de parar de pedir a padres e bispos que apresentem soluções aos seus problemas. Os pais não duvidam de que a igreja sobreviverá, como prometeu a Cristo. Ou seja, ela já sabia que naquela época a igreja estava tomada pelos seus inimigos. Contudo, eles têm descoberto que parte da promessa de Nosso Senhor consiste em providenciar a graça para a revitalização da igreja através de famílias católicas fortes. Os pais homeschoolers estão respondendo a esta graça. Ficou bem claro? E agora, só a título para terminar mesmo, essa questão da crise nessa falsa igreja aí, na crise da igreja, e a gente já viu que a igreja já foi tomada, ela já está obedecendo a todo vapor aos princípios dos inimigos de Cristo. Quando eu falo a igreja, pessoal, essa falsa igreja aí. E para finalizar com chave de ouro, vou citar ainda uma parte que está, deixa eu ver aqui, no primeiro capítulo, que é sobre por que o homeschooling católico. No primeiro capítulo dessa obra da doutora Mary Kay Clark. Repito, Homeschooling Católico, um guia para pais. Essa obra, pessoal, ela para mim, ela é essencial. Ela é como se fosse uma obra obrigatória para todo pai católico, para todo pai cristão, para tomar consciência do que está acontecendo. E na página 48 do primeiro capítulo, ela diz o seguinte, abre aspas, prestem muito bem atenção, pessoal. Prestem muito bem atenção. Ela diz o seguinte: bem, o que fazer quando todas as escolas disponíveis vão contra a moral católica e as convicções religiosas da sua família? O que fazer? E ela continua: vivemos uma guerra espiritual. Façam todos os discursos que quiserem. As crianças não os escutarão após terem sido treinadas no campo do inimigo. Escrevam todos os livros que quiserem. Os católicos não os lerão após terem sido treinados no campo do inimigo. Levem à justiça todos os casos constitucionais que quiserem. Os juízes e jurados terão sido treinados no campo do inimigo e sequer compreenderão o que está em questão. Nossos inimigos espirituais estão sendo treinados nas escolas. O futuro pertence às crianças, como nossos inimigos bem sabem, e as crianças estão sendo treinadas no campo do inimigo. Que campo do inimigo é esse, pessoal? As escolas. Não é à toa que a gente percebe a luta dos inimigos para manterem as escolas. Vou dar um exemplo prático. Em tempos pretéritos ainda, no governo do presidente anterior, esse presidente liberal, que corroborou imensamente com os inimigos da igreja, tanto esse quanto o atual,
Ele passou 4 anos lá, tanto ele quanto a sua coja, e não aprovou uma lei favorável ao homeschooling. Ou seja, uma lei que favorecesse os pais legalmente a educar os seus filhos em casa. Passou 4 anos. Por quê? Não se dizia de direita? Não se dizia a favor da família? Foi aí onde eu cheguei à conclusão que, independentemente de direita e de esquerda, todos, na nossa política, servem aos inimigos. A realidade é essa. Ou você que é pai, que é mãe, se debruça nos princípios deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, nos verdadeiros documentos da igreja, na graça deixada na igreja, ou você vai perder os seus filhos. É a realidade. Perdão, pessoal. E ela continua. Enquanto seus filhos e netos, seus sobrinhos e sobrinhas, e os filhos dos seus vizinhos estiverem sendo treinados no campo do inimigo, eles, os nossos inimigos espirituais, não precisam preocupar-se com os livros que escrevemos e os discursos que proferimos. Eles têm as crianças, eles têm o futuro a seu serviço. Se não trouxermos as crianças de volta para casa, para a família, e lhes ensinarmos as verdades da fé católica, os líderes de amanhã não nos ouvirão, pois não compreenderão a verdade. Eles estarão cegos pelo humanismo secular. Eles estarão impassíveis diante da verdade. Fecha aspas. Aqui fechamos, digamos assim, com chave de ouro, essa questão da... Aqui ela resume bem o papel da família, do Estado e da Igreja. O que nós devemos fazer. Preste bem atenção. Eu penso que essa aula introdutória, pessoal, eu penso que já é suficiente. O vídeo já está com 1h11. Eu penso que já é o suficiente, como afirmei. Na próxima aula falarei mais sobre a questão do curso em si. Vou ver se eu consigo formular de maneira bem formal um projeto, um plano de curso, para vermos o que ao longo do curso, o que vamos estudar. Mas de imediato é isso aqui. De imediato, os princípios no qual a gente vai se debruçar vai ser esses aqui. As Sagradas Escrituras, livros de pais católicos que se preocupam verdadeiramente com seus filhos, documentos da igreja, como esse, Sagradas Escrituras, como falei. E detalhe, pessoal, não pensem que a gente vai ficar restrito apenas a essas questões. Não. A gente vai adentrar também no ensino de aritmética, de gramática, no ensino natural. A gente vai adentrar, mas tudo a seu tempo. A minha preocupação de imediato é com os pais. Fazer com que os pais acordem dessa letargia. Tomem consciência do seu verdadeiro estado atual. Da verdadeira condição atual que estão as escolas, as famílias e a própria igreja. E tomem uma atitude frente a isso. De imediato é isso. Eu penso que isso aqui é o suficiente. Só lembrando novamente que vou deixar aí na descrição do vídeo o grupo, o link do grupo do WhatsApp. Vou deixar também o meu e-mail para aqueles que quiserem mandar e-mail, sugestão de aulas. Mas de imediato as aulas vão ser focadas, essas aulas primeiras, vão ser focadas nos pais. A gente viu de imediato o que é educação propriamente dito, os princípios da educação, a partir de que a gente vai. Na próxima aula eu vou disponibilizar melhor os materiais que a gente vai estudar. Queria colocar agora nessa aula, mas vai ficar demasiadamente longo. Mas eu vou colocar material como material de alfabetização dos filhos, material de gramática, tudo a seu tempo. Mas de imediato eu quero focar nos educadores, nos agentes da educação.
depois nas disciplinas próprias. Porque a gente tem que ir pela hierarquia. A gente tem que agir com sabedoria. É isso, pessoal. Sim, pessoal, só eu peço uma ajuda de vocês, aqueles que quiserem ajudar aqui o canal de alguma forma, financeiramente ou de alguma outra forma, eu agradeço muito, porque a minha única fonte de renda, vou ser bem direto com vocês, a minha única fonte de renda é meu emprego, é meu trabalho, sou servidor público, eu moro aqui em Natal, em casa alugada, vou retornar para o interior, para a cidade de onde eu nasci, que é Touros, por diversos motivos, mas o principal motivo é o meu filho Anthony, que é o filho do meio, que ele demanda muito tempo. A gente está aí em trabalho de diagnóstico dessa questão de autismo e a gente demanda muito tempo com ele, muito tempo mesmo. Vejam aí depoimentos de pais que têm filhos nessa condição e vejam o quanto que é trabalhoso. E eu vou levá-lo para o interior, porque lá ele vai ter lugar, mais espaço para correr, brincar e gastar mais energia. Aqui a gente é mais fechado, a gente não tem como aqui, digamos, deixar ele correr. Aqui a gente não tem terras assim, não tem. E eu já até pensei, pessoal, conseguir um segundo emprego, não um segundo emprego, mas uma segunda fonte de renda, mas isso ia afetar aqui o curso. E eu não quero abandonar isso aqui, esses projetos que eu tenho aqui. Se vocês quiserem colaborar de alguma forma, vai ser muito bem-vindo, principalmente para a minha família como um todo, porque eu vou ter meios. Por exemplo, eu não tenho condições atualmente nem de pagar os exames dos meus filhos, não tenho, infelizmente. O exame de Anthony, psiquiatra, eu fui o médico público aqui que pediu os exames dele. Estava até por aqui, mas não sei onde eu coloquei. Os exames para diagnóstico. Mas faz mais de 4 meses ou 6 meses que está lá para agendar e não agendam. Então vou ter que pagar. Eu estou sem condições. Eu vou ver se com o meu 10º ou com o dinheiro das minhas férias vai dar para fazer esses exames. É isso, pessoal. Se vocês puderem colaborar de alguma forma, eu agradeço muito para o desenvolvimento aqui do nosso curso, do nosso canal. E é isso mesmo. Como disse um colega aqui que entrou em contato comigo no privado, que inclusive até me ajudou de certa forma, ele disse uma coisa que é bem interessante, que é o seguinte: nós católicos devemos nos ajudar mutuamente para nos... Qual foi a palavra que ele utilizou? Era para que nós possamos... esqueci uma palavra que ele utilizou, achei até interessante. Esqueci o termo. Aliás, para nos preservar, não, perseverarmos enquanto católicos, perseverarmos juntos. A palavra que ele disse foi outra, depois eu falo. Mas é isso, pessoal, a gente tem que, enquanto católico, perseverarmos juntos. É isso, agradeço a todos que assistiram ao vídeo. Tinha outras coisas para eu falar, mas ia ficar extremamente longo o vídeo. Agradeço a todos mesmo, de coração. Lembrando que tudo que a gente for fazer tem que ser para a glória de Deus e o bem das almas. E não esquecendo o nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, amar e servir a Deus. É isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima.